Segue aqui a Rita. Eu e a Rita e a Georgia aprendemos no Ismael e segue. E assim, Senhor Jesus, bom e amado Mestre, aqui estamos reunidos, Senhor, em Teu santo nome, nesse dia tão especial, Senhor, em que celebramos mais um aniversário do codificador que Tu preparastes para nos possibilitar o entendimento mais ampliado dos Teus ensinamentos, Senhor. Agradecemos aqui de joelhos a Allan Kardec, o professor Rivaio, abnegado, que abriu mão da sua própria vida para nos dar esse bálsamo que hoje aqui, através dos irmãos também abnegados, vão nos passar. Que Kardec receba nosso abraço, que ele possa nos auxiliar nesse momento no nosso país, no Brasil. Hoje o pedido é pelo país inteiro. Que as falanges amigas possam nos socorrer, nos equilibrar intimamente e que o estudo de hoje possa, de alguma forma, nos confortar intimamente, apaziguar os ânimos e reverberar por cada pedacinho desse país. Obrigado, mestre. Obrigado, Kardec. Que assim seja. Obrigado, Vicente. Então, vamos retomar o nosso estudo a partir da pergunta 545. Isabel, você pode ler para a gente? Está muda. Maria. 545. Boa tarde a todos. Boa noite. Boa noite. Ixi, está indo de melhor para pior, ou de ruim para pior. Pode alguma vez o general ser guiado por uma espécie de segunda vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos? Isso se dá a miúde com um homem de gênio. É o que ele chama inspiração e o que faz que obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades de que o vem dotado. Ok. Então, isso é só comprovar, né? Kardec faz essas perguntas e a gente entende a intenção, né? Porque a gente vem falando aqui das batalhas, né? E se os espíritos também estariam influenciando nisso. E eles respondem que sim. E não podia ser diferente, né? Porque a todo instante nós podemos ser inspirados, sugeridos, né? Pela espiritualidade, no intuito de alguma maneira, nos auxiliar ou nos conduzir naquele instante. Aqui na batalha, a mesma coisa, né? Na Batalha do Riachuelo, se tem alguém de Marinha aqui, eu não sei, né? Mas na Batalha do Riachuelo, houve exatamente uma situação como essa. A situação era completamente desfavorável para a esquadra brasileira, né? E um determinado militar, lá não vem o caso agora, o nome, ele tomou uma decisão, apesar de estar em menor número, né? Ele tomou uma decisão que, para muita gente, aquilo ali era um ataque suicida, né? E acabou ele afundando, né, as embarcações inimigas, defendendo ali, né, aquela entrada para o Brasil, e o Brasil acabou saindo vitorioso naquela batalha do Riachuelo. Então, por que ele tomou aquela decisão tão adversa, que não era o normal a ser seguido naquele instante? Provavelmente por uma inspiração desse tipo, né? E tantos outros, né? Aquele caso real, né? Até o último homem, né? E aí emenda com a história da prece, né?
A cada um que ele salvava, ele dizia: Senhor, só mais um, permita-eu salvar mais um. E assim ele ia. Então, ele, na verdade, transformou as rogativas dele, né, nas ações que ele pôde empreender, em benefício de tantos, né, que ele conseguiu salvar. Então, a todo instante, nós, sim, estamos aí em condições, de alguma maneira, de sermos influenciados pela espiritualidade, mesmo nesses casos de conflito. Porque a espiritualidade, na verdade, né, existem aí duas frentes, né? Aquela que, de alguma maneira, quer, o quanto antes, acabar com aquele conflito e podem sugerir ações, ou até mesmo intencionar a um dos lados que opte pelo diálogo, né, pelo acordo, e acabe com aquele conflito, e aqueles que querem, ou muitas das vezes, podem fomentar o conflito. Então, isso vai estar muito alinhado com a nossa forma de pensar e as nossas intenções diante do episódio, né? Então, temos que estar, sim, sempre muito atentos, porque essas sugestões podem vir a qualquer instante. Tudo bem? Podemos seguir? E vem nem só para a guerra, né, Mauro? Vem para qualquer instante, a qualquer minuto, onde quer que estivermos. Qualquer coisa que estivermos fazendo. Se estivermos em estado de prece, não em prece, não é como lembrou a Jorge, hein? No estado de prece, nós com certeza estaremos aptos para receber essas orientações, essas inspirações e fazer uma palestra melhor, como fez lá o Marcos, lá no, então, ou, né, fazer um atendimento fraterno melhor, fazer um atendimento psicológico melhor. Se a gente estiver em boa sintonia, os amigos sempre nos ajudam a fazer o nosso melhor. Isso mesmo. Vamos adiante? 546. No tumulto dos combates, que se passam com os espíritos dos que sucumbem? Continuam após a morte a interessar-se pela batalha? Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte na ação. Só pouco a pouco a realidade lhe surge. Ok. Lá no Ghost, né, isso fica bem retratado, né? Uma morte, né? Tomou um tiro violento, né? Abrupto, e ele estava ali naquele afã da briga com o bandido lá, né? E depois do tiro, o bandido sai correndo e você vê o Sam correndo atrás dele, né? Mas só que o corpo já estava caído lá atrás. Isso retrata bem o que está sendo descrito aqui, né? Eu falei na semana passada de um caso que nós tivemos lá na nossa casa, no atendimento espiritual, de que o espírito ainda estava lá posicionado na tocaia que ele estava para fazer. Então, ele se posicionou para fazer uma tocaia, né, de alguém que iria passar ali, só que ele morreu ali. Ele acabou sofrendo um atentado, ou algum golpe, algum tiro, não sei, me lembro mais qual foi o motivo. Eu sei que ele ainda narrava que ele estava ali esperando aquele que iria passar para ele poder atirar, né? Então, vejam como eles podem guardar por um bom tempo aquele momento, né, em que eles estão ali envolvidos. Então, é o que ele está nos dizendo aqui. Outros não, outros podem compreender com mais brevidade e largar a mão daquela situação, né? Porque a gente sabe que numa batalha, quando não tem um cunho pessoal, nós somos, muitas das vezes, de uma forma impositiva, participando de um conflito. Mas o nosso desejo, na verdade, seria não participar do conflito. A gente está vendo muito isso hoje na guerra da Rússia com a Ucrânia. De ambos os lados existem aqueles soldados que não querem estar naquela guerra, né? E diante do outro, muitos tomam a decisão de se entregar. Por quê? Porque não querem participar daquela batalha, mas também não podem se negar a ir por força, né, das leis marciais, que a gente sabe que existem, né, cujo resultado pode ser ainda pior do que se você participar da guerra.
Então, são realmente ainda situações que nós ainda vivemos, dado o nosso momento, né, espiritual, evolutivo, mas que um dia chegará, com certeza, eu espero que em breve, em que as nossas decisões serão tomadas, a resolução dos nossos conflitos serão decididos, né, numa mesa de discussão, né, onde nós vamos colocar ali as nossas ideias, e as ideias, então, sairão vencedoras e outras derrotadas, mas sem a necessidade do extermínio, né, do outro. Tudo bem? Podemos seguir? Mais alguém? Vamos lá, Bel. 547. Após a morte, os espíritos que, como vivos, se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros. Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que, nos primeiros instantes depois da morte, ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais para sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios, mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Pois é, aí a gente vai entrar numa situação aí, né, que aqui a resposta ela está corretíssima, mas esse tempo nós temos que levar em consideração que ele é muito variável, né? Pode levar desde alguns instantes até séculos. Vai depender da nossa capacidade de ressignificar aquilo, né? Se vamos compreender, se vamos ser capazes de perdoar ou esquecer ou reconhecer até a nossa própria influência naquele episódio, né? Então, isso depende muito. O tempo para essa recuperação, né, depende muito. Às vezes, leva reencarnações, né? Caso lá do Sigismundo, né, lá no Missionários da Luz, fala sobre isso, né? Precisou ele reencarnar no seio daqueles que foram seus inimigos, haver uma combinação danada para tentar, então, repararem algo. Então, a gente vê que, muitas das vezes, na espiritualidade, não é suficiente para que a gente tenha esse novo olhar, né, diante do episódio. Muitas das vezes, necessário se faz o contato numa nova experiência na vida física, para recebermos novos elementos e até um novo comportamento entre aqueles que estão envolvidos, para que aquilo, de fato, possa se diluir, né, se dissipar. Então, mas a resposta do Livro dos Espíritos é correta. Ela vai acontecer no momento em que nós entendermos, né, e conseguirmos dar um outro significado àquele episódio que, naquele instante, foi difícil, né, para aqueles envolvidos. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá, Bel. 547A. Continua a ouvir o rumor da batalha? Perfeitamente. Sim, perfeitamente. Por quê, gente, perfeitamente? Porque ele ainda está envolvido, né? Ele está envolvido, ele não está mais fisicamente ligado, mas emocionalmente ele está ali envolvido. E muitas das vezes ele acompanha todo o movimento que está acontecendo, achando que ainda está, né, naquele conflito real, físico, né? Mas é o que ele alimenta no seu pensamento. Então, de fato, ele pode perfeitamente achar que está ali fazendo parte ainda daquela batalha. Pode estar fazendo parte espiritualmente, né? Fisicamente, já não mais, porque o corpo, de alguma forma, já se foi. E algumas vezes, né, Mauro, eles nem sabem, nem percebem que eles encarnaram. A guerra continua, e ele continua ali lutando como se não tivesse ainda encarnado. E ele nem percebe, muitas vezes. É o caso do que você contou do Ghost, né? Levou um tiro, foi embora e o corpo está lá, ele correndo atrás, sem saber que desencarnou. Verdade. Diga, Ronald. Mauro, em relação à questão anterior,
Poderia ainda hoje o espírito do Hitler estar sendo perseguido por aqueles espíritos, né, que foram assassinados, trucidados por ele? Pode, por que não? Pode. Ó, o Tomás de Torquemada ficou 420 anos, né, na espiritualidade, sem reconhecer seus erros. Porque, veja bem, a gente até comentou sobre isso, né? O processo e aqui acabou de falar, o processo de reparação começa quando nós entendemos os nossos erros. Se nós não entendemos, vamos achar que estávamos certos. E aí nem remorso vai ter, porque eu achei que estava certo. Então, psiquicamente, né, no plano espiritual, eu vou estar de boa. Não, estou tranquilo, nada aconteceu. Tanto que lá, o Tomás de Torquemada, ele, nesses 420 anos que não reencarnou, ele conduzia um grupo de espíritos católicos que acreditavam que a igreja estava certa no que fizeram. E estavam lá com ele. E ele pastoreando aquele povo todo. Então, na cabeça dele, estava tudo certo. Por quê? Não tinham entendido de outra maneira. Só quando ele foi esclarecido, né, por intermédio das reuniões mediúnicas de esclarecimento, foi que a ficha dele caiu. E no momento que a ficha caiu, aí sim, no plano espiritual, começou o processo, né, de culpa, de remorso, né, onde ele começou a viver o tormento da consequência dos atos que ele escolheu empreender, né? Então, tanto que a reencarnação seguinte dele foi bastante difícil. Então, veja como são as coisas, né? A nossa consciência, de fato, será aquela balança, né, que vai nos permitir, o quanto antes, a depender desse conhecimento, esclarecimento, buscarmos mais rapidamente compreender e reparar aquelas faltas que cometemos, né? Mas, então, no caso aí do que você trouxe, pode sim, pode perdurar, porque o espírito pode cristalizar a vingança. E uma vingança cristalizada não tem tempo para acabar. Talvez por isso, eu tenho uma fala do próprio Chico, né, que foi perguntado a ele, onde andaria o espírito do Hitler? E ele falou que o espírito dele estava num planeta, num satélite prisão, que seria, no caso, a Lua. Talvez até para isolar ele, né, o espírito dele, no caso, desses algozes que ainda o estão perseguindo, né? Mas ele, com certeza, vai ter um momento em que ele vai retomar esse processo reencarnatório, até mesmo de resgate, porque é o único caminho dele se libertar disso, né? Diga, Flávia. Mauro, uma vez, numa palestra, saiu essa pergunta sobre o Hitler. Eu lembro que o expositor falou que não se pode ficar afirmando nada, né? Mas que, assim, provavelmente, no caso do Hitler, ele até tem acontecido o caso dele ter regredido. Não é essa palavra regredido. Que hoje, como ele pode ter desacoplado para espírito, está o void. E justamente, assim, bem escondido para ele poder não sofrer esses ataques. Você já ouviu falar sobre isso? Não ouvi falar. Não é a palavra regredido, mas que o espírito dele hoje é um ovoide. Deformado, né? E a questão do ovoide é uma deformação do perispírito. Isso. Então, isso. o caso de estar na condição de ovoide não o defende de muita coisa, não, porque os espíritos não se reconhecem pela aparência, né? Não é pela aparência que ele vai ser reconhecido. Okay? Então, o fato dele estar na condição de ovoide não seria esse o fato em si de defendê-lo, né? Mas sim, de alguma maneira, isolá-lo. E aí independe se está no formato do ovoide ou não. O formato do ovoide pode ser em função da sua própria culpa, né? Ele pode estar no estado de culpa tão grande, né, que leve a ele a uma desestruturação perispiritual, porque o perispírito ele é sensível ao pensamento, e aí sim ir se deformando até perder a forma, né? Então, seria esse o caso de um espírito chegar à condição de ovoide.
mas muito mais por isso, pela culpa, né? pela sua situação psíquica. Mas isso em si não o defenderia, né? Porque somente isso não é suficiente, porque os espíritos são encontrados pela sua questão vibratória, né? A gente sabe disso. Claro que ele pode dar a aparência que ele quiser, mas não é a aparência que o identifica. A aparência serve para nós encarnados, para identificá-los. Eles optam por aquela aparência que nós reconheceríamos. Aí facilita, né? Mas, no caso dos espíritos, não seria esse o motivo. Mas, se o companheiro falou lá, deve ter lido em algum lugar. Seria bom que ele tivesse deixado a referência, até para que a gente pudesse ter algum tipo de juízo de valor, né? Mas eu já escutei isso mais de uma vez. Só que a gente assiste tanta palestra que a gente não grava assim. Ele não afirmou, mas ele falou que tem grande chance de, no caso do Hitler, ele estar em uma condição de ovoide. Eu já escutei isso mais de uma vez. Isso é uma especulação, né? Diga, Kátia. Oi, Mauro. O que eu escuto às vezes do Divaldo falar é que algumas pessoas, assim, algumas tias de creche, levam em ônibus, em vans escolares, algumas crianças que são com paralisia cerebral, que têm defeitos mentais, para ver Auschwitz, para ver os horrores, o que é Auschwitz, né? E aí, quando o Divaldo mesmo fala que quando as crianças entram naquela situação dentro dos pavilhões, as crianças que têm esse tipo de deficiência mental, deficiência psiquiátrica, deficiência psicológica, como é que eu vou dizer para você? Tem reações muito adversas, de horror, de incômodo, de pavor. E o que eu não entendo é o seguinte: por que essas crianças que têm esse tipo de deficiência mental, essa paralisia cerebral, essa deformidade mental e psiquiátrica, psicológica e até corporal, são levadas por essas tias de escola a esses lugares? Então, Kátia. Porque eu não entendo porque eu vejo... Pode falar. Não, porque deu uma travada aqui, eu achei que você tinha terminado. Então, Não, sim. Primeiro, só elas vão poder dizer qual o motivo, né? Qual a intenção de fazer isso. Ao meu ver, não tem ganho nenhum. Porque, mesmo que o espírito tenha uma história em relação àqueles espaços, aqueles locais, só será reviver questões dolorosas. Né? E o outro lado, nesses ambientes, a gente sabe que eles estão ali carregados ainda, né, de presenças espirituais, de espíritos que, como nós estamos estudando aqui, podem ainda estar lá presos naquela situação, difícil, vivendo aqueles dramas. Então, não vejo benefício nesse aspecto. Né? Agora, por que elas fazem? Teria que saber delas, né? Qual o motivo? Né? Porque sim. Porque, na realidade, o Divaldo foi lá e viu essa cena das crianças serem levadas. Joana disse para ele que essas crianças foram algozes nazistas de muitos judeus. Agora, também não entendo a relação, o porquê que essas tias levam as crianças. Entende o que eu quero te dizer?
Joana disse para Divaldo que realmente elas precisariam estar lá, mas não entendo a relação tia-aluno levar lá. Pois é, então, não dá para saber, né? Fazer algum juízo de valor sobre isso. Teríamos que ter alguma informação do motivo pelo qual fazem isso, levam eles lá. Porque se eles estão nesse estado aí de algum tipo de retardo, né, de prejuízo cognitivo, até conscientemente vai ser difícil absorverem alguma coisa. Vai ser algo mais sensorial e espiritual do que consciente, né? Mas aí falta elementos para a gente poder fazer algum juízo de valor sobre a ação delas, né? Deixa eu ler aqui no chat, que o pessoal botou umas coisas aqui. O Vicente botou assim, né? Os espíritos ovoides foram citados mais de uma vez nas obras de André Luiz, inicialmente no livro Libertação. Sim, realmente tem casos citados lá. E a Fernanda bota, os espíritos só se transformam em ovoides pelo seu próprio pensamento? Fernanda, por quê? O perispírito ele é sempre moldado, né, pelo pensamento do espírito. É um atributo, né? Então, se eu tenho um pensamento que eu consigo, de alguma maneira, estar com ele equilibrado, o perispírito vai refletir isso. Se nós estivermos impactados de alguma maneira, isso também vai refletir no perispírito. Por exemplo, no corpo físico eu sofri um acidente, perdi uma perna. Ok? No perispírito você não perdeu a perna, porque o complemento energético está lá, não foi afetado. Mas se aquilo te impactou psiquicamente, emocionalmente, quando você desencarnar, você pode se ver sem a perna, né? Eu já tive oportunidade num centro, né, de Umbanda lá que eu frequentava com minha família, e chegava lá um determinado irmão lá, espiritual, e toda vez que o médium era envolvido por esse irmão espiritual, ele não ficava em pé. Ele precisava de uma muleta para poder ficar em pé, mas o médium tinha as pernas. Mas ele não tinha nem a perna esquerda, nem o braço esquerdo. Então, ele só mexia com o braço direito, né, e andava sob o efeito da muleta. Por quê? Porque o espírito ainda estava com essa impregnação. Quando, então, envolvia o médium, levava a sensação para o médium que ele não tinha aquele membro, né? Até que ele pudesse recompor psiquicamente aquela falha que só existia na cabeça dele, porque aquilo foi muito impactado, né? Um outro caso, né? Aí vindo de lá para cá, né? Isso a gente falou daqui para lá, agora vamos de lá para cá. Tem um caso no YouTube, que eu já vira e mexe, eu cito ele, né? Casos que comprovam a reencarnação. De um menino, né, que ele, na outra encarnação, foi um policial, tomou um tiro, morreu desse tiro, e quando ele reencarna, ou seja, ele reencarna neto dele mesmo, ele vem com uma falha no coração, exatamente na válvula onde, na vida anterior, tinha tomado o tiro. A pessoa diz, mas aquele tiro, então, afetou o perispírito dele? O tiro, não, mas psiquicamente, sim. Então, psiquicamente, houve uma deformação, né? Uma má formação perispiritual. E naquele reencarne, né, que foi logo seguinte, ou seja, ele era o pai da filha, morreu, a filha engravidou, ele voltando, né? Ele, então, trouxe essa falha para a formação do outro corpo. E aí aquilo foi feito uma cirurgia, ele ficou bom daquela situação. Então, veja como isso está ligado à questão psíquica. Então, não é um agente externo que vai levar o espírito a entrar num quadro de ovoide, a não ser que, por força de uma ação mal intencionada, induza o espírito a entrar nesse estado psíquico. Né? Por exemplo, nos casos lá onde a gente tem os espíritos que acham que são animais.
né? Se apresentam como lobos, se apresentam como dragão, como lagarto, né? Mas é o espírito que se permitiu ser influenciado a tal ponto que ele passou a acreditar nisso. Então, se ele passa a acreditar nisso, psiquicamente ele vai dar uma aparência perispiritual desse estado, né, em que ele foi convencido a achar que, de fato, ele é. Mas sempre nós vamos ter o efeito no perispírito, fruto do que o espírito está vivendo naquele momento. Diga, Kátia. Ô, Mauro, esse negócio de ovoide também pode ser, quanto ao exemplo lá daquela moça que queria, porque queria entrar no nosso lar, lá no livro do Nosso Lar, aí o pessoal ficou assim meio cabrunhado com ela, e aí o pessoal ficou assim, não, deixa ele entrar. Aí teve uns que desconfiaram e eram resultado de aborto, como se fossem novinhos grudados nela. Então, esse caso foi o André Luiz, né, que viu lá aquela mulher lá fora e quis abrir as portas do Nosso Lar para ela. E aí ele foi orientado que não. Aí observa melhor. Está vendo aquelas manchas que ela traz no perispírito? Né? Essas manchas são reflexos, né, do número de abortos que ela fez. Mas isso está no psiquismo daquele espírito. Ok? Sim. E era, de alguma maneira, apresentado ali. Não tem espírito que diz que está sangrando, por exemplo, espírito se suicida, né? Dá um tiro na cabeça. Ele passa muitos e muitos e muito tempo dizendo que ele sente o sangue escorrendo. E o espírito não tem mais sangue, né, gente? O espírito desencarnado não tem sangue. Então, ele vai... Por quê? Porque ele ficou preso a essa situação. Ele vai construir todo esse cenário, né? E, para ele, aquilo é real. Toda vez aquilo é real. Dizem alguns também, aqueles que se suicidam se jogando, né, de algum lugar alto, a sensação é que ele continua caindo, né? Não termina nunca. Então, são essas sensações que ficam marcadas neles. E eles, então, alimentam essas sensações, muitas vezes sem saber, mas eles estão ali alimentando no mundo espiritual as sensações que foram impactantes. Então, é dessa maneira, mas não é que seja reflexo direto, né, do que você fez ao corpo. Tudo bem, gente? Mais alguém? Podemos seguir? Então, vamos lá, Bel. 548. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo. Como é que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? Raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Somente quando ele começa a se reconhecer é que se pode distinguir o espírito a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável causa à vista do corpo morto. Tendo-se a vida concentrado inteiramente no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que estes conversam, ou a ele é que fazem determinações. Então, ele aqui está dizendo que essa lucidez, né, do desprendimento vai variar de espírito para espírito. Alguns vão achar que morreram, né, vão ficar ali sem entender nada do que aconteceu. Outros não vão entender que morreram. Outros vão entender que morreram e vão, opa, estou livre disso aqui e vamos em frente. Tudo vai depender, né, do que nós construímos para esse momento, mesmo nos conflitos. Não acabamos de falar aqui que tem gente que vai contrariada por conflito, que a intenção dele não é matar o inimigo, porque ele não acha o outro que seja inimigo, ele acha que o outro tem até razão no que ele está fazendo, e ele que é o errado. Então, são tantas situações que vão mexer exatamente com o nosso emocional, com o nosso psiquismo.
e a nossa disposição diante daquele conflito. Então, a depender disso tudo, se mesmo assim viermos a desencarnar, essas construções vão ser muito importantes para cada uma das situações que ele está dizendo aqui. Tanto que ele fala que são raras as situações em que haja um desligamento instantâneo. Por quê, gente? Porque existe todo o processo de desencarne. Lembra que a gente falou? O corpo morre, mas desencarnar é outra coisa. O corpo pode tomar, um cara pode tomar um tiro, um balaço lá na cabeça, vai morrer instantaneamente, o corpo. Mas e o desencarne? Não vai ser imediato como a morte do corpo. Pode ser, raramente. Mas o natural é que haja também para cada um deles todo o processo de desligamento, que tem que haver. Então, de novo, vai ser caso a caso, e uma vez liberto do corpo, vamos para outra etapa. Qual etapa? Dessa consciência na vida espiritual, que também vai depender de uma série de fatores para nos ajudar a nos ambientarmos o mais rápido que for possível, né, que nós conseguirmos. Diga, Fernanda. Nem sei se eu posso perguntar isso. Pode. É que eu estou lendo um livro e está falando justamente desse desligamento. Aí eu fiquei numa dúvida, porque eu sei que tem alguns espíritos que ainda acham que estão aqui, que não morreram. Uhum. E lá no livro ele está falando desse desligamento que ainda ele sente as dores desse desligamento, né? Porque ainda tem uma energia corporal da matéria com o perispírito dele, que a ligação é muito forte. Então, esse desligamento causa um certo sofrimento para ele. Isso acontece com esses espíritos também que acham que ainda não morreram, e quando ele tem a consciência de que morreu, de passado o tempo, aí ele aceita que aquilo aconteceu com ele. Ele também sente essas dores do desligamento ou não? Então, Fernando, olha só. Existem duas formas do espírito sofrer algum efeito no momento do desencarne. O desenlace não foi completo. Então, ele ainda percebe sensações que o corpo envia. Ok? Esse é um caso. Então, se não houve o desencarne, efetivamente, ele ainda está ligado por algum laço ao corpo físico, o corpo vai mandar informações e ele vai sentir isso por um certo tempo. Ok? Essa é a primeira. A segunda, já desencarnei, mas psiquicamente eu estou sentindo as sensações daquilo que eu vivi, principalmente nos momentos finais. Né? Então, um exemplo. Estava lá, estava internado, não sei o quê, tive um infarto. Né? Sofri lá bastante a dor do infarto, não sei o quê, e acabei desencarnando. Eu posso, já desencarnado, continuar sofrendo, achando que estou sentindo a dor do infarto. Por quê? Porque a sensação, eu sei qual é. Assim como eu sei qual é a sensação do frio, da fome, né? São as sensações que eu vivi, eu sei quais são. Então, se aquilo, de novo, me impacta psiquicamente, eu posso reproduzir isso no plano espiritual. Tanto é verdade, eu não sei se você já teve oportunidade de estar num trabalho mediúnico, chegam irmãos no mundo irmãos espirituais, né, quando conectados ao médium, que trazem lá problemas de respiração, dizem que estão queimando, né? O fogo está me queimando ainda. Por quê? Porque ele está vivendo ali as sensações. Aí você faz um trabalho muito mais psíquico. Aí está o Valdemir aí, que é o mestre dessa área, né? A gente vai fazer com que ele mude o pensamento, né? Se desligue daquelas sensações. Aí ele diz assim, está melhorando, eu estou me sentindo melhor, né? Esse remédio que você me deu, nós não estamos dando nada. Na verdade, é a ação da espiritualidade agindo sobre ele e ele, sim, na conversa, sendo induzido a direcionar o pensamento para outro aspecto.
E aí ele começa a se desconectar daquele episódio que ele cristalizou por algum tempo e que leva ele a ficar revivendo as sensações que ele sofreu. Isso no caso de desencarnado. Ok? Diga, Pedro. Temos Pedro, Kátia e Valdemir. Diga. Essa questão do desligamento, a morte só ocorre realmente quando todos os laços estão desligados, né? E no caso desencarne. aí... O desencarne. Desencarne, exatamente. Aí, no caso aí, a gente pode lembrar do caso de Jesus com Lázaro, né? Que Jesus sabia que Lázaro ainda não havia desencarnado, porque havia algum laço ainda prendendo Lázaro, né? Não, Lázaro tinha todos os laços, ele estava só na condição de epilético. Ah, tá. Nem morto ele estava. Ele só estava na condição de epilético. Jesus sabia disso e tirou ele desse estado, dessa catalepsia, né, que ele estava lá. Naquela época não sabia como resolver isso, estava morto. Diga, Kátia. Obrigado, Pedro. Assim, Mauro, eu vejo assim, a gente está num grupo espírita, lógico, mas às vezes eu vejo muitos espíritas terem dúvidas de como morrer, como desencarnar, propriamente as pessoas que não seguem os nossos pensamentos e os nossos conhecimentos. Não acho, hoje em dia, antigamente sim, mas hoje em dia, eu não acho que as pessoas que não são espíritas tenham tantas dificuldades assim. Eu tenho para mim que as pessoas que são espíritas têm muito mais contradições na hora de morte, desencarne, do que propriamente aquele ateu que fez mais o bem do que propriamente esses como digo, essas nuances, né? E morrer, desencarnar e tudo mais faz parte daquilo que a gente faz durante o dia a dia da gente, né? Independente se é espírita, independente se é evangélico, independente se é ateu, se é macumbeiro, do que é. Porque, pelo que eu estou vendo, até pelos exemplos dos grupos que eu participo, eu não sei bem, mas pelo que eu entendo, me parece que aparece muito mais espíritos sofredores que não souberam, que desencarnaram e que não sabem disso, que participa ou que participaram de reuniões espíritas e religiosas do que propriamente ateus. É mais ou menos isso? Mas, Kátia, olha só, o fato de nós sermos espíritas ou qualquer outra situação não vai nos garantir uma situação de privilégio, não. A única coisa que os espíritos dizem é que o conhecimento da doutrina espírita nos ajuda a entendermos o que está acontecendo, somente. Mas isso não vai nos dar nenhum tipo de privilégio. O privilégio que nós podemos aliás, ter... eu acho que é desprivilégio, aliás. Você está entendendo o que eu quero não vou te dizer dizer? nem que seja desprivilégio, não. É somente o que vai determinar, de fato, né, esse nosso bem-estar, podemos dizer assim, na vida, quando retornarmos à vida espiritual, é o bem que fizermos, ponto. Okay? Independente de designação. É o bem que fizermos. Fez o bem, meu amigo, fica tranquilo. Você vai ter um bom amparo. Agora, esse é um critério a nosso favor. Mas nós podemos criar dificuldade, nós criamos dificuldade na volta. Pelo apego, né? Por uma série de posicionamentos que eu posso adotar e que vai me prejudicar. Já falei aqui várias vezes do caso lá da trabalhadora da Mansão do Caminho. Né? Uma pessoa dedicada, empenhada, né? Trabalhadora, lá, assídua, beleza, fez tudo de bom, mas quando ela morreu, ela não aceitava a morte. Ela queria, não, vamos levantar, eu tenho muita coisa que fazer, não, né? Não está na minha hora. Até que ela, graças a Deus, foi em curto tempo, né? Ela caiu em si, fez a prece, de novo a prece, né?
agradecendo aquele corpo, não sei o que e tal, e ela viu, então, aquela multidão de espíritos que estavam ali para recebê-la. Olha só, então, enquanto ela esteve ali relutando, né, ela não via o auxílio da espiritualidade, ela não via os espíritos que estavam ali para recebê-la pelo benefício que ela causou a tantos. Então, existe, sim, né, todo o auxílio que nós vamos receber, mas também temos que botar aí o tempero, né, da dificuldade que nós podemos causar. Olha o exemplo do Divaldo. O Divaldo é um exemplo dele mesmo, né? Quando ele teve lá o infarto, ele se viu no plano espiritual. Logo apareceu a mãe dele, né? Aí aquele diálogo, né, com a mãe, não sei o quê. Não, filho, que os benfeitores estão lá decidindo se você fica ou se você volta. E você acha que ele já ficou de boa? Ah, então vou esperar aqui. O que eles vão decidir? Não. Falou, mas, mãe, e você está aqui fazendo o quê que não vai lá intervir por mim? Né? Não que eu tenha medo da morte, mas eu não tenho pressa. Então, deixa eu ficar mais tempo lá. Então, veja, o Divaldo, né, nessa situação. Então, nós nunca saberemos qual vai ser a nossa reação, né, quando chegar a nossa hora. Temos que fazer a nossa parte, né? Vamos fazer a nossa parte, que depois a consequência é natural. Diga, Valdenir. Deixa eu rolar. Faz o bem rolar. Isso aí. Abre o áudio, Valdenir. Abre. Fechou o áudio, Valdenir? Ok. Como você mencionou, a sensação que o espírito sente, a gente precisa lembrar, até por caridade, numa mesa mediúnica, numa reunião mediúnica, que esses espíritos estão efetivamente sofrendo aquela dor naquele momento. É como um psicótico ou um esquizofrênico que diz que está vendo alguma coisa. Não adianta você dizer para ele que ele não está vendo, porque para ele aquilo é um fato. Então, por isso que nas reuniões mediúnicas há uma necessidade de muito de amor, né? E um pouco até de psicologia, para conversar com esses irmãos de maneira respeitosa, amorosa, e não cobrar dele de choque, de chofre. Você está morto, não está doendo coisa nenhuma. Tá, para ele tá, como dói para um outro companheiro qualquer. E a respeito da fala da Flávia, lá no início ainda, que ela falou dos ovoides, no caso do Hitler, de se esconder, o André Luiz diz o contrário. Esses espíritos ovoides são utilizados pelos espíritos mais sábios, mas mais maus também, para fazer o mal aos outros. Por favor, me permita aqui uma comparação bem grosseira, tá? Mas é como se eles fossem um carrapato que alguém pegue e coloque lá para sugar energia do outro. É um vampiro. Eles são utilizados como vampiros para sugar a energia dos outros. Não se escondem, não. Eles estão mais expostos do que nunca, porque estão sem defesas. Ok, era isso. Obrigado, Valdenir. Diga, Flávio. Eu não falei que eles ficam escondidos, não. Eu só falei que o Hitler pode estar na condição de um ovoide hoje, mas não foi uma afirmação que o rapaz fez na palestra, não. Essa observação que a Kátia fez aí me fez lembrar um livro que eu li, do Robson Pinheiro, que tem uma caravana do Pai Joaquim de Angola, que eles vão no cemitério para fazer um trabalho de tentar ajudar aqueles espíritos que ficam ali ainda, né, que não conseguem aceitar o desencarne e tudo. Aí eu lembrei de um caso aqui muito interessante, que eles passam por um espírito de uma mulher chorando muito na lápide lá. Aí a caravana passa, um dos companheiros olha para ela e fala para o pai Joaquim, olha ela, né, tá chorando muito, vamos ajudá-la. Mas ele era meio novato na caravana. Aí o pai Joaquim de Angola fala com ele que ela estava muito refratária ainda, que eles já tinham tentado ajudá-la. Mas o rapaz fica com tanta compaixão dela que insiste com o pai Joaquim, mas vamos ali tentar, ela estava chorando muito e tudo. Aí o pai Joaquim de Angola explica que aquela moça dedicou aquela encarnação última só a uma vida fútil, muita vaidade, e que ela sofria de ver o corpo dela em decomposição. Estava ficando já maluca já de ver aquilo. Então, realmente, isso é muito sério. Nem todo mundo está preparado. Aí,
Eles vão até ela, o pai Joaquim tenta mais uma vez, então vamos lá tentar, porque o cara estava com muita compaixão do espírito. E naquele dia, ela conseguiu enxergar o pai Joaquim, de tanto tempo que ela já estava lá. E naquele dia, ela conseguiu escutar ele. Aí, assim, conta a história, né, que ele consegue levar ela para ser ajudada, mas isso, a gente sabe que isso acontece muito com pessoa muito materialista. Essa pessoa desencarna e não vai, fica lá no comércio dele, né? E diz que essa moça estava lá, assim, já muito abalada de ver o corpo dela em decomposição, porque ela foi uma mulher muito bonita. E só ficou nessa reencarnação só pensando nisso. Então, realmente acontecem casos muito tristes, né? A gente lê verdade. muito isso nos livros espíritas. Obrigado, Flávia. Diga, Kátia. Não, é por Valdenir. Não, eu não estou nem falando quanto aos espíritos, não. Eu sei do sofrimento deles, me condoo com eles também. Mas o que me parece é que nessas sessões mediúnicas, me parece que aparece muito mais pessoas que desencarnaram, que foram espíritas, por justamente confundirem as coisas ou não sentirem as coisas do que propriamente ateus. É disso que eu estava comentando, você está entendendo? Não, mas isso não tem regra não, Kátia. Isso não tem regra não, né? Aparece de um tudo. Né? Na verdade, é a espiritualidade que faz essa condução, né? Dos espíritos que vão naquela reunião ter a oportunidade da conversa. Então, pode ser de um tudo. A gente vai descobrir na hora qual é o histórico daquelas pessoas. Né? Então, o cara pode ser ateu, pode ser católico, pode ser umbandista, pode ser qualquer coisa. Né? Porque é no diálogo que ele vai entender melhor o que está acontecendo. O nosso propósito é tentar tranquilizá-lo e dar a ele recursos para que ele entenda essa nova situação, se desprenda daquele que é objeto do seu sofrimento. Então, tem de um tudo, não tem uma regra, não. Entendi. Ok? E pela minha experiência, Mauro, eu, como mesa mediúnica, eu nunca tive conversando com um espírita que tivesse essa dificuldade. Tá? Eu trabalho com mesa mediúnica há uns 15 anos, pelo menos. Nunca conversei com um espírita desencarnado que tivesse essa dificuldade. É sempre com não espírita. Tá? Isso é experiência. Eu não tenho estatística, não tenho número, mas nunca aconteceu isso comigo. Lá nessa casa, né? Os irmãos, não sei se os irmãos sabem, nós recebemos uma doação de uma instituição que encerrou as atividades, né? Fechou, e ela, então, nos doou o seu espaço físico. Nós, então, fomos para lá. E nós já recebemos lá irmãos espirituais que frequentavam, na época, que era lá aquela instituição antiga. Né? Então, esses irmãos estavam, quando se apresentaram para nós, né? Meio que sem entender o que tinha acontecido, por que tinha mudado, né? Se readaptaram. Né? Mas isso acontece. A gente sabe que toda casa espírita, né? Principalmente, vamos falar aqui das casas espíritas, né? Existe a sua representatividade no plano espiritual. Existe ali um processo casado. Né? E, muitas das vezes, quando a gente aqui, né, materialmente falando, né, a gente dá uma outra destinação e tudo mais, também por ser casado, deve causar algum reboliço lá na questão espiritual. E quando nós fomos para lá, para esse espaço, claro que esse grupo de espíritos, né, que conduz o SEAC foi junto, claro, óbvio, né? E houve ali, com certeza, um acolhimento, né, daqueles irmãos que estavam lá. No centro que nós frequentamos, eu, Isabel, Márcio, né, tia Diamantina frequentou também, com o desencarne do irmão Walter, e antes mesmo, né, já tínhamos percebido a mudança da equipe espiritual. Os espíritos que se apresentavam à época que o irmão Walter estava lá, né, firme e forte,
a gente foi percebendo que foi havendo uma mudança. Até porque a destinação mudou mesmo, né? Porque não tinha outro irmão com o potencial do irmão Walter. Então, a gente foi percebendo nas psicografias, né? Não eram mais aqueles que assinavam normalmente, começaram a assinar outros espíritos. E aí a gente foi percebendo essa transição, que é natural, né, gente? É natural. Sim, Se aquela sim. casa, ou qualquer casa, né, ela foi fundada com uma destinação, com um propósito, né, com uma missão. Se aquele propósito muda, Sim. os espíritos que tinham as suas capacitações, as suas capacidades voltadas para aquela atividade, eles vão dar continuidade a isso em outro objetivo. E aqueles novos vão assumir. Então, exemplo, lá nessa nossa casa, ela sempre viveu lá os seus... Quantos anos tem o NEP, o Bel? Fez quanto agora? 73, 61? né? 60 Não. e pouco, né? É. Então, os 60 e poucos anos lá, que ela existia, com o trabalho lá de cura, tinha uma destinação, que era a cura. Depois, foi perdendo essa característica e ficou o quê? Vamos fazer, então, a divulgação doutrinária. Então, não tem mais atividade de cura. Vamos, então, empreender na atividade de divulgação doutrinária. Então, é natural que a equipe espiritual ela saia daquela especialização, que seria de cura, e vamos agora adotar um outro grupo que vai ajudar na divulgação doutrinária, o que é natural, né? Então, é dessa maneira que a gente entende, né, que as coisas vão acontecendo. Mas, olha, não existe espírita santo, não, tá, gente? A gente não teve ainda foi essa experiência, mas, com certeza, alguém está atendendo esses espíritas que tropeçaram. Não está dando para ver minha coroinha aqui, não? Olha, pessoal, então vamos parar aqui na 549. Vamos entrar no item que fala sobre os pactos. Tudo bem? Beleza. Então, vamos fazer a nossa prece. Muitas coisas aconteceram, né, gente? Eu vejo lá no grupo, o pessoal comentando. Nossa irmã Margarete, né, a mãe dela desencarnou. Né? Nossa irmã Karina está com uma filha, que é a Paloma, internada, com pneumonia. Né? Está precisando de atenção, bastante atenção, não está fácil. Então, vamos lembrar, né, desses nossos irmãos para enviar para cada um deles, né, a nossa colaboração, a nossa cota, né, de fraternidade, na certeza de que, nas mãos de Jesus, se cumprirá sempre o que for melhor para cada um deles, e aqueles que já partiram, que estejam e tenham sido recebidos, né, por essa espiritualidade amiga, e dando a eles a lucidez, como nós temos falado aqui, né, a serenidade, para que possam ter um retorno menos difícil. E assim, Jesus, amigo, nessa data que representa a chegada daquele que veio como missão trazer o teu Consolador. Nós te agradecemos imensamente, Jesus, pois este é o motivo de aqui estarmos reunidos, para aprendermos mais sobre esses ensinos, para te ouvirmos novamente, Jesus, de forma mais clara e direta para todos nós. Ajuda-nos, Senhor, a compreender e a interiorizar essas lições, e nesse exercício do teu amor, Senhor, que tu nos ensinou. Ajuda-nos também a enviar a cada um desses companheiros que, nesse instante, passam pelas nossas mentes, a nossa cota de fraternidade, colaboração e caridade, para que um dia, Senhor, sejamos como tu, amor pleno, bondade plena. E assim, Mestre, na certeza de que estamos seguros em tuas mãos, nós te pedimos que tu possas nos despedir em paz, e nas mãos dos teus emissários de amor e bondade,
possa ir também, mais uma vez, a cota desse teu amor incondicional para a nossa querida irmã Paloma, para a mãe de nossa irmã Margarete, para a nossa irmã Margarete e seus familiares, que todos se sintam amparados, acolhidos e fortalecidos nesses momentos tão difíceis para todos nós. Obrigada, Senhor, por tudo, que a tua paz também invada os nossos corações, que aqui estamos, e saiamos daqui felizes, Senhor, na certeza de que tu está no leme. Nada será cumprido, Senhor, sem a tua aprovação. E assim, Jesus, agradecidos, te pedimos que nos despeça mais uma vez desse encontro, nesse banquete espiritual de alegria cristã que nos reuniu na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Gente, um beijo.